Shalom, espero te encontrar bem neste dia, bem fisicamente, bem mentalmente e bem espiritualmente. Seu amigo Adriano Iosef. E sobre o assunto de hoje, nós falaremos sobre divórcio à luz da Bíblia Sagrada. Você está comigo no canal do Beit Midrash, falando de Bíblia. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e vamos juntos falando sobre a Bíblia Sagrada e aprendendo sobre os ensinamentos de Yeshua HaMashiach. Sem perca de tempo, roda a vinheta. Queridos, esse é um assunto bem discutido dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, acerca do divórcio. Vamos usar como texto base aqui Mateus, Matitiarro 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aqui no Primeiro Testamento, querido, o divórcio, sendo ele admissível, né, em caso de fidelidade, ele sempre traz grandes consequências. Como Yeshua HaMashiach, ele está nos ensinando, né? Ele vai trazer grandes consequências à família. Então, por isso que lá em Malaquias, o próprio Hashem diz: eu odeio o divórcio. Então aqui a palavra-chave para o divórcio é dissolução do vínculo matrimonial. O divórcio, querido, primeiro, ele é traumático. Ele machuca, ele fere, e ele também é um assunto difícil de ser tratado. E existem pessoas que eles não aceitam de forma nenhuma essa situação. Eles não aceitam essa condição. E há pessoas que, sob determinadas circunstâncias, elas são favoráveis. Qualquer coisa é motivo para o divórcio. Então vamos dar uma olhadinha aqui como era o divórcio no Primeiro Testamento. Lá na lei de Moshe, na lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não incentivava de forma nenhuma o divórcio, mas porém ela tinha alguns mecanismos diversos que com o objetivo do quê? De garantir a dignidade humana. Ou seja, por quê? Porque naquela época, o que acontecia? Se a mulher não soubesse cozinhar bem, aí você já sabe. Se a mulher não soubesse limpar a casa bem, entende? Então, o que estava acontecendo? A dureza do coração dos homens era muito grande, que alguns homens, eles acabavam querendo matar a sua esposa, o seu cônjuge, para assim se ver livre novamente. E isso não era plano de Hashem. Hashem não queria que isso viesse acontecendo. E por causa disso, Moisés, Moshe, ele então, pela dureza do coração dos homens, ele começa a liberar a carta de divórcio. Moshe, e não Hashem. Olha só, Deuteronômio 24, ele trata a respeito do divórcio como uma prática e que havia se tornado comum em Israel. O propósito da lei era regulamentar tal situação a fim de evitar os abusos e preservar a família. Como eu te falei, para evitar ali morte, para evitar agressão, né? Evitando coisas piores. É o que, infelizmente, nós estamos vendo nos dias de hoje, não é verdade? Você liga aí o telejornal
de um assunto policial, e infelizmente o que mais nós estamos vendo é uma palavra que está dominando, né, os telejornais policiais, é a palavra feminicídio. Feminicídio. Legal, uma pergunta aqui que fizeram, e se a mulher apanha em caso de agressão? Querido, em caso de agressão, você está apanhando, você está sofrendo pressão psicológica. Querido, isso não é para um pastor resolver. Por isso que tem aí a justiça. Procure uma delegacia, explique o que está acontecendo, tudo. Não é para um pastor resolver isso, querido. O pastor, ele precisa resolver assuntos da igreja. Assuntos relacionados à igreja, ao reino de Deus. Outras coisas, Hashem deixou a justiça. Então, se você está sendo coagido, se você está apanhando, se estão mexendo com o seu psicológico, querido, procure os seus direitos, vá até a polícia, fomente um boletim de ocorrência e siga esse processo na justiça, tá bom? Aqui a gente está falando acerca do divórcio à luz da Bíblia Sagrada. E no final, eu creio que você vai entender e compreender que o divórcio, ao meu modo de enxergar, fazendo o estudo bíblico, não é da vontade de Deus. Então vamos lá. Infelizmente, muitos que conhecem a palavra do Senhor, eles se divorciam por qualquer motivo. Aí começam aquela desculpa. Não, eu me divorciei porque ela não me acompanhava. Eu me divorciei porque ele só vivia dentro da igreja. E assim sucessivamente, querido. E isso, a Bíblia, ela não traz padrão para isso. Entendeu? Ela não deixa como padrão qualquer coisa, qualquer motivo sendo motivo de divórcio. Olha só, o casamento, ele é uma aliança de amor, inclusive com Deus. Lembrando que nós, a igreja, somos a noiva. E quem é o noivo? Yeshua o Mashiach, que vai vir para buscar a sua igreja e nos levar a Nova Jerusalém. Então, só para você compreender um pouquinho do paralelo. Isso que nós ainda nem chegamos lá numa só carne. Então, veja só, é um pacto que não pode ser quebrado, sobretudo por motivos fúteis e torpes. Entendeu? Então, qualquer motivo. E infelizmente o que nós estamos vendo hoje é que o quê? Dentro das nossas igrejas, nós casamos, eu casei muito novo, querido, eu casei com 19 anos. E por encargo, eu estou fazendo, essa semana, 20 anos de casado com a minha esposa. E a minha esposa tinha 15 anos. E graças a Hashem, o Eterno, nós temos 2 filhos maravilhosos. E se eu falar para você que nós não passamos por divergências, por problemas, lógico que passamos. Mas, como eu disse, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos lutando para cumprir aquilo que Hashem, através do seu filho Yeshua Mashiach, ele nos ordenou. Eu sei que em meio a um casamento, eu sempre brinco dizendo isso, que o homem é o positivo e a mulher é o negativo. Encosta os dois, sai faísca, sai fumaça. Não é verdade? Mas nós olhamos aí muita gente. E o que acontece hoje? Você casou, como eu, casei novinho, alcança uma certa idade, e aí a mulher já é curso da vida. Envelhece, cai alguma coisa, não é a mesma pessoa. E aí o que acontece? Não, vou procurar uma mais novinha. Bom, aí você vai aprender aqui dentro do texto bíblico que é o fato do adultério. E a Bíblia diz que nenhum adúltero entrará no reino dos céus. Olha só, sobre a carta do divórcio no Primeiro Testamento. Uma vez que recebia a carta de divórcio, tanto o homem quanto a mulher, eles ficavam livres para casarem de novo. Segundo a lei, a mulher fora repudiada depois de viver com outro marido. Ela não poderia tornar para o primeiro matrimônio, pois tal atitude era considerada abominação diante de Hashem. Deuteronômio 24 e 4.
Divorciar naquela época, querido, não era fácil, pois havia várias formalidades e somente o homem podia pedir o divórcio. A mulher, ela não tinha tal direito. Então, só para você ver como já era meio esquisito lá no começo. A mulher não tinha direito de nada, mas o homem, ele poderia. Ó, a lei de Moisés, apesar de não incentivar o divórcio, ela dispunha de vários mecanismos para torná-los mais humanos. Deuteronômio 24. Agora pense nisso só um pouquinho. Aqui, ó, Malaquias 2:16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E por que Hashem disse isso? Por que Hashem disse? Eu odeio o divórcio. E aí, infelizmente, querido, muitos ensinam que o Eterno, ele é a favor do divórcio, mas nós estamos vendo aqui com base bíblica que ele diz que ele odeia. Vamos prosseguir aqui. Qual é o ensino de Jesus acerca do divórcio? O Senhor Jesus, ele condena o divórcio. Ele foi categórico. Yeshua, o Mashiach, ele condena o divórcio. Executado aquele que foi por motivo, ou seja, exceto um motivo de prostituição. Então veja só, primeiro ponto aqui, querido, sobre esse texto de Matitiarro, de Mateus, o que a gente tem que ver. Primeiro, a pergunta dos fariseus. Segundo, o ensino de Jesus. E terceiro, a permissão para um novo casamento. A gente discute acerca do divórcio e deixa passar a situação de um novo casamento. Vamos lá. Procurando então ali os fariseus incriminar a Yeshua o Mashiach e imbuídos da ideia pela escola de um tal de Rabino Hillel, porque quem proclamou assim o divórcio em meio ao povo de Israel era uma escola de um Rabino Hillel, que ele defendia o direito de o homem dar carta de divórcio à sua mulher, por qualquer motivo. Ou seja, a mulher não sabia lavar uma louça, não quero mais você. A mulher não sabia lavar o pano de chão, não quero mais você. A mulher não lavava o banheiro, não quero mais você. Era qualquer motivo. E isso a Bíblia não nos ensina. Então vamos tomar um pouco de cuidado para a gente não estar acompanhando um ensinamento de homem e deixando de lado o ensinamento do Eterno, o ensinamento do seu filho Yeshua, o Mashiach. Então vamos tomar todo cuidado com isso. Então veja só. Os fariseus então questionaram a Yeshua. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? Matitiarro 19:3. Então o que acontece aqui? Jesus ele vai trazer o seu ensinamento. Ó, respondendo aos acusadores, Jesus relembrou o princípio divino para o casamento quando Deus fez o ser humano macho e fêmea, ambos uma só carne. Gênesis, Bereshit 2:24. Então Jesus ele disse o quê? Porém, deixará seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne. Correto? Segundo ponto. Então Jesus ele conclui: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Matitiarro 19:6. Então essa aqui, querido, é a doutrina originária a respeito da união entre o homem e uma mulher. Ela reflete o plano de Deus para o casamento, considerando uma união indissolúvel. Ou seja, o que Jesus ele está ensinando é que o quê? Casamos. Querido, só há uma situação para
que esse casamento ele seja desfeito. É quando, infelizmente, um dos cônjuges vem a falecer, ou caso da imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual? É o homem ou a mulher se deitar com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Segundo ponto aqui, querido, os fariseus eles continuaram a insistir, porque o que os fariseus queriam ali? Eles queriam pegar Jesus em um ponto da lei de Moisés para o quê? Para apedrejar Jesus. Entendeu? Os fariseus não estavam preocupados com o ensinamento da igreja, com o que os fariseus queriam eram matar a Yeshua, o Machia. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-las? Né? Matitiarro 19:7. Jesus então explicou: Moisés permitiu dar carta de repúdio às mulheres por causa da dureza de coração. Uma mulher abandonada pelo marido ficaria exposta ao quê? À miséria ou à prostituição para sobreviver. Então, com a carta de divórcio, a mulher poderia casar novamente. Haja vista que naquela época, não é como a época de hoje, a mulher não podia trabalhar. Então a mulher dependia do marido para sobreviver. Então, quando Moisés e não Hashem, ele regulariza a carta de divórcio, o que eles não queriam? Que a mulher passasse fome, né? Viesse a morrer por falta de sustento, de comida, ou que ela não fosse se prostituir para assim sobreviver. Moisés, Moshe, e não Hashem. É isso que eu quero que você entenda. Então vamos ver aqui. Segundo o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o divórcio é permitido somente no caso de infidelidade conjugal, visando coibir o divórcio por qualquer motivo. O mestre disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Matitiarro 19:9. Numa outra versão bíblica aqui, querido, olha só, lê-se assim: exceto por causa de infidelidade conjugal ou relações sexuais ilícitas. Essa foi a única condição que Jesus entendeu ser suficiente para o divórcio. Então, haja vista que se não houver uma relação sexual ilícita, não há divórcio aqui autorizado pela Bíblia Sagrada. Olha só, vamos falar um pouquinho aqui acerca da permissão de um novo casamento. Pelo texto bíblico, está claro que Jesus permite o divórcio com a possibilidade de haver um novo casamento somente por parte do cônjuge fiel, vítima de prostituição ou infidelidade conjugal. Hashem admite a separação do casal não como regra, mas como exceção em virtude de práticas insuportáveis relacionadas à sexualidade, que desfazem o pacto conjugal. Então eu gostaria que você pensasse nisso, querido. Em Jesus, o crente tem forças para perdoar e fazer o possível para restaurar o seu casamento. Ou seja, lute pelo seu casamento. Não aparte aquilo que Hashem uniu. Quando as escrituras não condenam o divórcio, primeiro, a infidelidade conjugal. Ele, Jesus, permite o divórcio em caso de adultério, sendo que a razão da lei contra o divórcio consiste na máxima: serão dois numa só carne. Se
a esposa ou o esposo se prostituir e se tornar uma só carne com um adultério, ou com um adúltero ou uma adúltera, aí há uma razão. Também a lei, querido, aqui o adultério, ele era punido com a morte pela lei de Moisés. Se houvesse um adultério naquela época, se nós olharmos Deuteronômio 22 e 22, quem cometesse um adultério era punido no rigor da lei, ele era morto. Olha só, então o nosso Senhor e Salvador Yeshua, ele suaviza o rigor e ele determina que o divórcio seja a penalidade. Ou seja, querido, para exemplificar aqui, você adulterou, acabou, querido. Se o seu cônjuge, ele achar, perdoar, querido, deixa eu dizer algo sobre perdão, perdoar, nós temos a obrigação de perdoar, tá bom? Agora, conviver é uma coisa que é você e Hashem. É você que vai decidir se você quer conviver ou não. Agora, o perdoar, nós somos obrigados. Porém, quem cometeu o adultério, querido, acabou ali. Quem foi, infelizmente, vítima, ainda há uma liberação para um segundo casamento. Agora, quem cometeu, no meu modo de ver, diante da Bíblia Sagrada, vai ficar condenado a viver sozinho pelo resto da vida. Haja vista se o seu cônjuge te perdoar, te dá uma oportunidade para você mudar. E não vamos pegar um texto isolado, não, irmão, que eu tô cansado de ouvir isso. Dizendo que bom é que o homem não viva só. Paulo, quando tá falando isso, ele tá falando ali do começo, querido. Quando o jovem ali, a mulher, porque em Israel, quando completava 12 anos, já se transformava em um bar mitzvah, o filho da lei. Então, Shaul, né? Paulo, ele tá falando ali do começo, querido. Quando nós ainda somos solteiros e vamos iniciar uma família, né? Por causa da prostituição e da imoralidade sexual, não era bom que o homem vivesse só. Mas ele vivia só. Yeshua Mashiach viveu só. Mas ele diz, nem todo mundo consegue viver como nós vivemos. Então, para não ficar em prostituição, em fornicação, então era bom que o homem não vivesse só, por causa das necessidades que o corpo necessitava acerca, eu vou falar abertamente aqui, do sexo. Entendeu? Então vamos tomar cuidado aí, querido, para não pegar um textinho isolado aí, se divorciar por qualquer coisa e achar que tá tudo normal, tá bom, querido? Que não tá, não. Infelizmente, muitos que estão fazendo isso estão cometendo pecado em cima da tribuna, em cima da plataforma. Infelizmente, quem faz, querido, é aquele que o texto bíblico diz, um cego guiando outro cego, ambos vão cair no buraco. Então, quem faz, querido, ele incentiva. Então, ele legaliza, dizendo que pode. Para o quê? É o que eu entendo, para ele não ir para o inferno sozinho. É aquele cego guiando outro cego, e aí o que vai acontecer? Ambos vão cair sobre o buraco. Aqui uma pergunta. Qual é o ensino de Shaul? Qual é o ensino de Paulo acerca do divórcio? Olha só, o apóstolo Paulo afirma que a pessoa crente, quando abandonada pelo cônjuge não crente, está livre para conceber novas núpcias. Vamos lá. Os casais crentes não devem divorciar-se sem que haja algum dos motivos prescritos na palavra de Deus, né? Mateus 19:19, 1 Coríntios 7 e 15. Se há desentendimento, o caminho não é o divórcio, e sim a reconciliação, acompanhado de perdão sincero ou o celibato, querido. Não deu? Não deu para se reconciliar? Cada um vai ficar ali vivendo a sua vida sozinho. A opção não por imposição eclesiástica. Olha só, Paulo diz, todavia aos casados mando eu
e não, mas o Senhor. Olha só, não mando eu, mas sim o Senhor, o Mashiach, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Quanto ao cônjuge que não é cristão, Paulo ensina que o cônjuge não crente concorda em viver dignamente com o crente, que este não o deixe. 1 Coríntios 7, 12 ao 14. O crente agindo com sabedoria poderá inclusive ganhar o descrente para Jesus. 1 Pedro 3 e 11. O ensino de Paulo aqui acerca do divórcio, querido. O apóstolo Paulo ressalva: mas se o descrente se apartar, então aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou donde sabes, ó marido, se salvarás a sua mulher. 1 Coríntios 7, 15 e 16. Ou seja, o cristão fiel ao seu esposo, à sua esposa, né? Ele não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio. Ou seja, aquele caso que eu falei para você. Você vive com um alcoólatra, você vive com um drogado, e ele te bate, ele te oprime, ele... Entendeu? Você não é obrigado a viver com ele. Nesse caso, ele ou ela pode reconstruir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios 7, 27, 28 e 39. Entretanto, aguarde o tempo de Deus sobre a sua vida. Espere Deus, espere Hashem. Entendeu? Ó, quando aqui as escrituras, ela não condena o divórcio, querido, é o abandono do cônjuge. A iniciativa de romper os laços do casamento deve partir do descrente, por não estar disposto a viver tal situação. Versículo 15. O texto grego é expressivo. Se o descrente se apartar, quer dizer chorizo, né? Como no verso 10, aparte-se. O gênero masculino de descrente é usado de modo inclusivo, assim como o restante do verso indica. Neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Não está sujeito à servidão em que sentido? Não está sujeito a permanecer solteiro, mas casar-se novamente. Aí tem uma referência aqui de Aaron Bruce, né, que foi um escritor que fala acerca muito do casamento. Então aqui, querido, Jesus, ele é o libertador, né? Yeshua, ele é o libertador do pecado das nossas vidas. Então uma reflexão aqui, o divórcio é por natureza um pecado contra o princípio divino de indissolubidade de um casamento. Entendeu? Então, para nós concluirmos aqui, querido, primeiro, o divórcio causa sérios inconvenientes à igreja local, às famílias e à sociedade. Segundo, no projeto original de Deus, não havia espaço para o divórcio. Terceiro, precisamos tratar cada caso de modo pessoal, sempre em conformidade com a palavra de Deus. Quarto, não podemos fugir do que recomenda e prescreve a Bíblia Sagrada. E quinto, não podemos nos esquecer de que a igreja é também uma comunidade terapêutica, ou seja, a igreja ele é um hospital. Nós não estamos aqui para julgar, querido. Como diz o nosso canal aqui, né? O tema do nosso canal é Beit Midrash, casa de estudo, falando de Bíblia. Nós queremos falar de Bíblia. É o que a Bíblia nos ensina. Então o nosso manual, o manual do crente, é a Bíblia Sagrada.
Se está na Bíblia, tamo junto, vamos que vamos. Se não está, querido, então cuidado para você não se referendar em ensinamentos de homens, que os homens dizem. Se apegue à Bíblia Sagrada. Esta é a minha humilde opinião. Se você concorda ou não concorda, essa é a minha opinião segundo a Bíblia Sagrada. Comente aí. Esse foi um assunto a qual a minha digníssima esposa ela pediu para que eu falasse aqui no canal, e você está livre também. Comente aí. Olha, professor, fale acerca dos dons espirituais, fale acerca do batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, fale acerca dos 9 dons, fale acerca da obra da carne, dos frutos do Espírito, traga-nos assunto e vamos juntos aqui aprendendo dentro da palavra do Senhor. Hashem os abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Shalom.